Glória a Deus. Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, ou aliás, capítulo 5, versículo 9, versículo 8 e o 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos salvos da ira. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus estava aqui nesse mundo, ele foi no poço aonde que Jacó fez aquele poço, para que ele e sua família viesse beber daquela água, daquele poço. Jesus estava aqui nesse mundo, lá na sua terra, do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que os samaritanos e os judeus é uma só nação. Os samaritanos e os judeus não se combinavam um com o outro. Tinha uma rixa um com o outro. Assim, de repente, Jesus aparece na hora que as prostitutas iam pegar a água naquele poço. Aí Jesus se coloca diante dela e diz: dá-lhe da água para que eu beba. Aquela mulher disse: eu, como samaritana, vocês judeus peçam água a mim, que nós não se combina. Aí Jesus começou a se dialogar com ela. O próprio Deus começou a se dialogar. Jesus começou a se dialogar com ela. Se você pedisse a água a mim, eu o darei, e não tornarei ter sede. E a palavra de Deus nos diz: mas quem és tu dizer uma palavra dessa? Como esse poço é fundo e eu posso. Você diz que eu pedi água a ti, eu beber da tua água e não tornará sede. Tu és um profeta? Aquela mulher disse dessa maneira para Jesus: tu és um profeta? Se tu soubesse quem fala contigo, o que eu peço a ti, tu me daria. Eu podia beber desta água e tornará a ter sede. Mas o que eu der da minha água jorrará para a vida eterna. Aí ela observou: mas quem és tu? Quem é realmente você dizer uma palavra dessa? Aí ele falou: eu sou o Cristo, Jesus o Cristo. Aí ela disse, ele falou assim: tu és 5 homens, e agora o que tem não é seu.
O que tem não é seu. Aí ele respondeu para ele: então você é o Cristo? Aí ele falou: eu sou o que sou. Quando Deus falava com o ser humano, contra nações, ele dizia: eu sou o que sou. Aí ele entendeu que Jesus é o próprio Cristo, o prometido de Israel, o Salvador do mundo, o libertador do mundo. Aleluia! Quantas das vezes que o ser humano desejaria de conhecer o verdadeiro Cristo ao seu lado. O Cristo estava ao lado daquele povo, mas eles não se aproximavam, não entendiam. Muitos zombavam, muitos criticavam, muitos faziam missão, criticavam da sua pessoa, mas o próprio Deus estava ao lado dele, sabendo que Cristo, ele viesse fazer, aleluia, algo para a humanidade. O que veio? Jesus veio, o Messias veio, o libertador veio a este mundo, foi para que nós podemos alcançar, aleluia, a vida eterna. Hoje acabei de ler dessa mensagem mostrando que no versículo 9, aleluia, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. Agora vou trazer a mensagem. Jesus, ele derramou seu sangue para nos justificar dos nossos pecados, para que nós podemos alcançar a nossa salvação através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o qual que, se não fosse o derramamento do sangue de Jesus Cristo, de Jesus na cruz do Calvário, nós teríamos condenado, nós teríamos perdido, nós teríamos enfrentado a ira de Deus em nossas vidas, do qual que Deus tem o melhor para nossas vidas, quando nós colocamos Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar em nossas vidas. Você que está ao alcance desta voz, você está na sua casa, eu chamo a atenção da sua pessoa, pela palavra de Deus em vossas vidas. Jesus está voltando. E a palavra de Deus se fala, aquela mulher samaritana saiu de lá do poço e correu na sua cidade e anunciou o Cristo, Jesus, o Cristo, o Salvador, o Libertador, o Messias, o prometido de Israel. E Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós venhamos se justificar pelo seu sangue, para que nós podemos alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna, porque muitos morreram, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas Jesus não faz decepção de ninguém, mas Ele quer que todos venham ao conhecimento da sua palavra, que venham entender, ter o conhecimento das Escrituras, para que nós podemos não sair enganado pelos heréticos, ensinando palavras erradas. Mas Jesus, Ele
está ao lado do Pai para nos conceder a nossa salvação, nos tirar da ira de Deus, para nos tirar da condenação deste mundo, porque a palavra de Deus nos fala: todo aquele que não entregar sua vida a Jesus Cristo, ele vai enfrentar a ira de Deus. Aonde que a palavra de Deus nos mostra no versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, ainda pecadores. Qual esse pai, qual essa mãe vai dar um filho, uma filha para morrer para alguém? Ninguém faz isso. Deus nos amou primeiro, enviando seu Filho Jesus para nos proporcionar, nos conceder o privilégio de nós ter a nossa salvação através do seu sangue. A palavra de Deus nos diz: quando Jesus foi crucificado no madeiro, a Bíblia nos fala que aquela pessoa que fosse morto no madeiro, na cruz, era considerado como malfeitor. Até por isso, tinha dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus fez maldito para os malditos, para os maldizentes, para os que estavam condenados à morte, tanto física como também espiritual. Mas Jesus veio para nos proporcionar e nos conceder o privilégio de nós fugir da ira de Deus, entregando nossas vidas a Jesus Cristo, fazendo um compromisso, fazendo uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, o nosso mediador, o nosso Salvador, o nosso Rei, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida, eu faço apelo com a sua pessoa. Foge da realidade desse mundo, escapa-te da tua alma, salva-te da tua vida, para que você não venha enfrentar a ira de Deus, não venha enfrentar a condenação, porque aquele que não fazer um compromisso com o Senhor Jesus vai enfrentar a ira de Deus, vai estar condenado à morte física, como também a morte espiritual, a segunda morte. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Fuge da realidade desse mundo. Escapa-te da tua alma. Escapa-te da tua vida. Porque Jesus pode voltar para você hoje. Quantas pessoas que eu tenho fazido apelo, quantas pessoas que eu tenho fazido apelo para que viesse entregar a sua vida a Jesus e tem morrido. E não tem alcançado a salvação. Eu desço essa palavra no seu coração nesta manhã, para que você possa valorizar o que você tem. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa da vida, a coroa da salvação, a coroa que está nas mãos do Senhor Jesus, e o seu novo nome será escrito no livro da vida. E se no grande dia do Senhor, Jesus olhando no livro da vida, não encontrar seu nome lá, aí você vai enfrentar a ira de Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo,
para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida. A palavra de Deus nos fala: todo aquele que foge da realidade desse mundo, o seu nome está escrito no livro da vida. O único que pode escrever o nosso nome no livro da vida é Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, porque Ele nos concede a vida eterna. O apóstolo Paulo dizendo com a sua palavra: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. O único que pode nos dar vida eterna, é o Senhor Jesus, o qual que Ele me falou, Jesus falou com a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é vida, Ele que nos proporciona a vida eterna, que você possa fugir da segunda morte e vem abraçar a vida eterna em vossas vidas, porque essa vida que nós estamos nela, esta vida que nós estamos nela é passageira, mas a vida em Jesus é eternamente. A vida em Jesus é eternamente. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar, que o Senhor, o Espírito do Senhor, meu Consolador, vem falar fortemente ao coração das pessoas, que eles vêm entregar sua vida a Jesus. Ó meu Senhor, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.